Vamos colocar, por favor, no telão. Vivendo na visão do Todo-Poderoso. Qual é o subtítulo hoje? Deus, eu ou Satanás? A quem estou ouvindo? Deus, eu ou Satanás? A quem estou ouvindo? É profundo, não é? É profundo. Deus quer nos ajudar a discernir as vozes, para que nós não erremos, para que não haja mais destruição. Diz a palavra em Números 24:16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Nós não estamos aqui para ouvir os ditos de Satanás, nem para ouvir os ditos da nossa alma. Nós estamos aqui para ouvir os ditos de Deus. Aquele que sabe a ciência do Altíssimo. Palavra daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus eterno e todo-poderoso, Rei de glória, Rei da graça, Rei de reis, Senhor de senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso conselheiro. Deus, Tu és o Deus forte que nos aconselha, mas para isso nós precisamos Te ouvir, Jesus. Nós precisamos discernir a Tua voz. E há muita confusão no meio do Teu povo, Jesus. Há muitas vozes, há muita palavra, há muitos ditos, mas nem todos, Pai, são provenientes do Pai eterno, do Todo-Poderoso. Então fala-nos, ensina-nos, Deus revela-nos aquilo que nós não sabemos. Nós precisamos aprender, Jesus, a discernir a Tua voz das demais vozes. Nós precisamos ter ouvidos seletivos, ouvidos, Pai, de ovelhas. Nós precisamos, Jesus, identificar quando é o Senhor a falar, para que não haja mais, Pai, laços, tropeços, para que não haja mais quedas, derrotas, perdas, tristeza. Jesus, para que não haja mais destruição na vida do Teu povo. Então, com este conhecimento, Jesus, nós vamos fechar mais uma brecha para as mentiras do derrotado. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigada, Tiago. Obrigada. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, compradas a preço de sangue, preciosos, vitoriosos em Cristo o Senhor, salvos para sempre, regenerados, lavados, redimidos, selados com o Espírito Santo, mais que vencedores, aqueles que formam a família bendita de Deus na terra, portanto são propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode tocar, porque Deus já selou, Deus já marcou, Deus já glorificou. A pergunta que nunca cessa é: como posso reconhecer a voz de Deus? Como eu ouço Deus falar? As pessoas que não estão em Cristo ainda, e têm contato conosco, que têm contato com os crentes, crentes legítimos, crentes consagrados, elas nos ouvem, vez por outra, ou quase sempre, dizer assim: Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me falou. E as pessoas que não conhecem a Cristo dizem: como assim? Como que Deus mostra? Como é que Deus fala com você? As pessoas querem saber como é que nós sabemos que Deus falou alguma coisa, como é que nós entendemos Deus nos dando uma direção, Deus mostrando um caminho, Deus sinalizando algo que não é para ser feito. E nós entendemos muitas vezes que as pessoas que não estão em Cristo tenham esta questão. Elas não sabem como Deus se comunica conosco. Elas não têm ainda esta experiência que nós temos. Mas hoje eu quero trazer o assunto de reconhecer a voz de Deus para o seio da igreja cristã. Porque nós vemos dentro da obra de Deus uma grande confusão.
Deus disse, Deus disse, Deus disse. E não é porque nós somos crentes em Jesus que nós não nos confundimos, que nós não nos embaraçamos algumas vezes nesta questão de vozes. Nós temos inúmeras experiências, inúmeras. Você com certeza conhece essa experiência, um tipo de experiência que eu vou lhe falar agora, ou quem sabe você já viveu isso, de achar que era Deus que estava falando e não era Deus. De ver alguém dizer que Deus falou e deu tudo errado, então como é que Deus falou? Não era Deus a falar. Pessoas que muitas vezes ouvem o seu próprio querer, a sua própria intuição humana e confundem isso com a voz de Deus, com o querer de Deus. E até coisas piores. Muitas vezes o diabo entrar nessas brechas e ele mesmo falar de alguma forma ao coração, soprar alguma coisa na mente, e a pessoa, por ser cristã, às vezes por ter uma Bíblia, por frequentar um culto, ela não discerne que aquela voz é a voz de Satanás, e ela acha que tudo é Deus, que sempre é Deus que está falando. Então, esta pergunta, como eu posso reconhecer a voz de Deus? Já foi feita por inúmeras pessoas através dos tempos. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não a reconheceu até que foi instruído pelo profeta Eli. Gideão teve uma revelação física de Deus, e mesmo assim, ele duvidou do que ele tinha ouvido, a ponto de pedir um sinal, não uma vez, mas 3 vezes. Quando nós buscamos ouvir a voz de Deus, como é que nós podemos saber se é Ele mesmo quem está falando? Em primeiro lugar, nós temos algo que Gideão e Samuel não tinham. Nós temos a Bíblia completa, nós temos a palavra de Deus. Então, você tem uma pergunta a respeito de determinado assunto? Ou você tem uma decisão a tomar em sua vida? Veja o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Deus jamais guiará ou direcionará você de forma oposta ao que Ele ensinou ou prometeu em sua palavra. Vou repetir. Deus jamais guiará ou direcionará você de forma oposta ao que Ele ensinou ou prometeu em sua palavra. Então, em primeiro lugar, nós temos uma Bíblia, graças a Deus. Em segundo lugar, para ouvirmos a voz de Deus, nós devemos reconhecê-la. Você se recorda o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Portanto, se devemos reconhecer a voz de Deus, nós devemos passar tempo com Ele todos os dias. Como é que eu vou reconhecer a voz de quem eu não conheço? Não é? Quanto mais tempo você passar intimamente com Deus e sua palavra, mais fácil será reconhecer a sua voz. Então, nestes tempos do fim, que nós já estamos vivendo, com certeza, é preciso estar muito atento à voz de Deus. O Espírito Santo, Ele quer revelar coisas profundas. Ele quer guiar os eleitos de Deus pelas veredas da justiça, por caminhos retos, por caminhos certos. Mas para isso, amados, nós precisamos ser sensíveis à sua voz. Veja o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Nós vimos aqui que Ele não fala, não orienta nada que esteja contrário à sua palavra, que seja oposto à sua palavra. Então, a palavra de Deus é viva. É a voz de Deus, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta. A palavra de Deus, a voz de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, mais do que nunca, nós precisamos da palavra para discernir se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu estou sentindo, se aquilo que eu estou querendo, vem de Deus, vem de mim ou vem do diabo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6 diz: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo, nesta dispensação, na dispensação da graça, fala. E ele fala à igreja, ele fala ao povo de Deus. Então, é preciso ouvir. Não adianta querer ouvir, mas não ouvir. Precisamos ouvir, precisamos prestar atenção no que o Espírito de Deus diz. Então, nesta igreja, para que você sinta muita paz, tranquilidade na questão de ouvir Deus, nós temos um cuidado tremendo em discernir a voz de Deus. Nós fazemos isso sempre, com temor, com tremor. Para quê? Para conduzir da melhor forma possível o povo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Nós vamos responder diante de Deus por isso. Nós vemos na história bíblica algo muito interessante. O quão difícil foi a vida daqueles que falavam profeticamente por Deus. Não é fácil, amados, você falar em nome de Deus. Porque não pensem porque é Deus falando que não há rejeição. Porque as pessoas, Deus falou, todo mundo aceita. Não. A palavra de Deus é muito clara, diz, as minhas ovelhas ouvem. Primeiro, já há uma seleção natural, só a ovelha ouve. E entre as ovelhas, não são todas que aceitam, porque há ovelhas rebeldes. Há ovelhas um pouco surdas. Há ovelhas que têm dificuldade de discernir quando Deus está falando. Então, esta introdução, para que a gente se abra, na verdade, para ouvir Deus falar. Mas nós precisamos aprender a discernir outras vozes. Então, ponto número 1. Ouvir a voz de Deus é algo importante e sério. Diga com os seus lábios. Ouvir a voz de Deus é algo importante e sério. Por quê? Por que ouvir a voz de Deus é importante e sério? Porque a voz de Deus traz uma responsabilidade muito grande para a vida de quem a ouve. A voz de Deus provoca mudanças. Não qualquer mudança, mudanças tremendas na vida do cristão. E se o cristão não discernir bem se é Deus quem está falando, se é a sua própria voz, ou se é a voz do diabo, esse cristão pode gerar muito sofrimento na sua vida. Existem muitas vozes no mundo e todas as vozes têm um significado, têm um sentido, têm um objetivo. Nós precisamos ficar atentos. É importante saber disso para prestar mais atenção ao que nós ouvimos. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Muitos tipos de vozes. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, tudo que você ouve tem um objetivo, tem um sentido, tem uma função, tem uma finalidade. Nós precisamos entender, porque a gente ouve coisas de Deus, mas a gente ouve coisas do capeta e a gente ouve coisas do homem. Então, todas essas vozes, elas têm sentido. É muito importante. Nós vemos na Bíblia Sagrada que no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, Deus falava ao seu povo por profetas. Deus também falou por juízes e Deus também falou por reis, algumas vezes. Mas a maioria da comunicação de Deus com o povo era através dos profetas. E esses profetas bíblicos, amados, sofreram muito por serem porta-vozes de Deus. Então, assim, quem fala mesmo da parte de Deus é muito perseguido. Quem fala de verdade mesmo, que traz a voz de Deus, tem muita oposição. Você precisa saber disso. Eu peguei aqui só 2 exemplos para vocês verem a vida de 2 profetas. Duas situações apenas. Oséias 1, 2 e 3 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, olha o que ele falou para o profeta, que ia ser usado para o seu povo. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. O Senhor queria mostrar algo para o seu povo, e ele ia mostrar através da vida do profeta. Então ele mandou ele se casar, ele se unir com uma prostituta e ter filhos com ela. Versículo seguinte: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim,
e ela concebeu e lhe deu um filho. Imagine um profeta, um santo homem de Deus, para comunicar algo ao povo do Senhor, e era o pacto da lei, eles precisavam ver, eles precisavam ter contato com coisas palpáveis, concretas, e o Senhor diz, você vai se casar com uma prostituta, e você vai ter filhos com ela. E se você quiser, leia essa história de Oséias, é muito profunda, é muito triste também. Jeremias também, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando o Senhor o chamou, Jeremias, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele era novo, mas ele também era inseguro. Ele era uma pessoa que não se achava capaz. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ou seja, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa um filho, quando Deus quer falar ao seu povo, Deus, amado, capacita. Ele não olha a condição humana de ninguém. E esses homens, tanto Oséias como Jeremias, eu poderia falar de Isaías e de tantos outros, daqui a pouco eu vou falar de Isaías, para comunicar aquilo que Deus queria falar ao seu povo, eles sofreram bastante. Por que que os profetas sofreram? E sofrem ainda hoje, tá? Sofreram e sofrem por expressar a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? É. Mas quando essa vontade de Deus vem sendo exposta e vem confrontar aquilo que não é bom, não é perfeito e não é agradável, há confronto. Há muitas vezes um incômodo. E nem todo mundo quer alinhar-se rapidamente à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Quantos cristãos vivem na sua própria vontade, que é má, imperfeita e desagradável, mas vivem assim? Então, quando há confronto, o profeta traz a verdade é libertadora, mas ela é confrontadora também. Há sempre dificuldades, ou quase sempre há dificuldades, né? Isaías 20, vou lhe mostrar outro caso, 2 e 3 diz assim, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Deus mandou ele tirar o sapato e a roupa, ficar nu. Olha o que diz o versículo seguinte. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Você imagina um profeta, para comunicar algo de Deus, andar pelado? Você acha que ele foi confrontado? Você acha que ele foi bem quisto, bem recebido? Você acha que não julgaram a vida dele? Deus mandou. Deus deu uma ordem. Era um sinal. Aquilo tinha um propósito de Deus. Então, a voz de Deus, amados, ela pode ser, eu vou mostrar daqui a pouco, ela pode chegar a você de diversas maneiras. Não importa a maneira que a voz de Deus chegue até você. A verdade é que a voz de Deus é uma água viva que tem poder de dar vida. A voz de Deus traz vida abundante para quem a ouve. A voz de Deus, ela, para produzir qualquer coisa em nós, ela tem que ser ouvida. Senão ela não tem efeito nenhum. Apocalipse 2, 29 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito está dizendo, o Espírito está falando, Deus está se comunicando. Quem tem ouvidos, ouça. Que ouvidos? Ouvidos espirituais. Aqui nós entramos na palavra de ouvir os ditos de Deus e se prostrar, porém de olhos abertos. Quer dizer, ouça e se submeta, se prostre, fique atento ao que Deus está dizendo. Todas as vezes que você vem a esta casa, Deus está falando alguma coisa. Então, sair daqui dizendo, eu não entendi, eu não ouvi, eu não captei, não é problema de Deus. E nem problema do altar. Abrirmos a Bíblia, lemos, abrimos a boca do Senhor. O Senhor está falando. Amém? Ponto número 2.
Eu acho que este é um dos pontos mais interessantes para o nosso discernimento, para o nosso crescimento. Deus fala de diversas maneiras, tá? Tem mais do que eu coloquei aqui, mas eu coloquei algumas, as principais. Número 1, Deus fala pela Bíblia Sagrada. Então, você quer ouvir Deus falar, abra a Bíblia, porque Deus vai falar. Mas não é assim, sorte. Sabe, quando eu era criança, faz tempo, tem uns aqui que nem vão saber do que eu vou falar. A gente ouvia uma musiquinha de um homem que passava na rua, tocava um negócio e tinha um papagaio. Quem lembra disso? Olha, eu não sei se você se lembra, eu ouvi aquela musiquinha, sabia que era um homem que tinha um papagaio. Aí as pessoas saíam, né, a mulherada, saíam das casas, iam lá para a rua, e aquele homem parava numa esquina, parava num lugar, as pessoas pagavam um dinheirinho, não lembro, né? Era mais ou menos isso. E ele parava lá de tocar, e o papagaio pegava um papelzinho, que era, eu não sei o que era aquilo, era uma sorte, era isso? E a pessoa saía feliz da vida, pulando, saltitando, né? Guardadas as proporções, quando nós nos convertemos, eu tive contato com uma coisa que chamava caixinha de promessas. Vocês conheceram caixinhas de promessas? Né? A gente ganhava, dava de presente isso. Era uma caixinha e todo dia ou toda hora que você queria ouvir Deus, você ia lá, pegava um papelzinho, um cartãozinho e tinha um versículo da Bíblia. Amados, na minha caixinha de promessas só tinha coisa boa. Só promessa boa, né? Não tinha nada de Deus vai pesar a mão, de disciplina. Era tudo assim, flores, coisas maravilhosas. Então, por isso que eu estou dizendo, guardadas as proporções, às vezes nós fazemos assim, Deus, fala comigo. E isso aqui, ó, às vezes, passa a ser o periquitinho do realejo, passa a ser a caixinha de promessa. E a gente pensa um negócio lá e diz, Deus falou. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Para não pegar uma palavra fora de um contexto, porque a gente pode fazer um pretexto. E o coração do homem é doidinho para fazer pretextos, para justificar atitudes, para justificar escolhas, para justificar, enfim, destinos para a vida, por causa de uma palavra pinçada. Então, Deus fala pela palavra? Fala. Mas Ele fala dentro dos contextos. Então, pare de fazer sorte da Bíblia Sagrada e leia a Bíblia. Veja aquilo que Deus está falando, entenda o significado daquilo, o sentido. Mas não falou nada comigo. Vai para outra página, vai para outra parte. Até a hora que Deus vai falar com você e você vai dizer, é isso que... Agora entendi. É claro, tá? Agora, precisa criar esse hábito. É maravilhoso e saudável. Não tem confusão. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Então, Deus fala pela palavra. É muito claro, é luz. Número 2. Deus fala por Jesus. Mas cadê Jesus? Jesus hoje está na manifestação do Espírito, Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Senhor é o Espírito. Mas sem ainda falar do Espírito, Jesus fala conosco pela palavra dele na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, você vai ver quanto Jesus falou. E você pode ver nas palavras do Senhor Jesus, especialmente nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você pode ver também citações do apóstolo Paulo, do apóstolo, enfim, Pedro, nas epístolas, palavras do Senhor Jesus. Então veja lá, Hebreus 1 a 3 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se com pleno poder, máxima autoridade nas alturas. Amém? Então, Deus fala pelas palavras de Jesus, que estão todas citadas, narradas na Bíblia Sagrada. Número 3. Deus
fala por sinais e prodígios. Deus hoje faz sinais? Lógico. Prodígios, milagres, sim. Atos 4, versículos 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Normalmente, Deus mostra sinais para mostrar a honra na nossa vida, a glória de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus, para que os outros vejam, para que os inimigos vejam, para que os opositores vejam. E a palavra de Deus diz no versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Então, Deus fala às pessoas através de sinais. Deus pode fazer um sinal tão grande na tua vida, um milagre tão grande para calar alguém. Para que esse alguém que tem se levantado contra você veja quem é por você. Então receba sinais, maravilhas de Deus, porque Deus também fala, Deus se comunica através de milagres. Número 4, Deus fala por provas. Como assim? Juízes 6, 36 a 38. Nós amamos esse jeito de Deus falar, tá? Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, ó, Deus já disse. Então não precisava de prova nenhuma. Deus falou, quando Deus fala com você, não fica pedindo prova. Mas mesmo assim, Deus se deixa provar, né? Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Versículo 38. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Então ele pediu um sinal, né? Vai chover, faz cair o orvalho só no novelo de lã. E em volta tem que estar seco. De manhã ele foi lá e Deus fez o sinal para comprovar aquilo, para provar aquilo que Deus já tinha dito. Às vezes Deus diz uma vez, Deus diz duas, depois Deus mostra claramente, Deus usa sinais, enfim, Deus pode falar de diversas maneiras, inclusive por provas daquilo que Ele já falou. Ponto 5. Deus fala por pessoas de Deus. Glória a Deus por isso. Provérbios 8, 33 e 34 diz, ouvi o ensino. Você vai ouvir o ensino de quem? De pessoas. Alguém vai lhe ensinar. Sede sábios e não o rejeiteis. 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Então, esta pessoa vai à igreja. Ela dá ouvidos a pessoas, porque na igreja, no templo, no santuário, alguém está ali para ensinar, para dar conselho, não é? Velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras na minha entrada. Então, você é uma pessoa sábia. Você sabe que chegando aqui, você veio aqui, Deus vai falar ao seu coração sempre que você vier para ouvir Deus falar, logicamente, tá bem? Número 6, Deus fala pela criação. Amado, Deus fala pela natureza, por tudo que Ele criou. Nós ouvimos Deus falar conosco, nos mostrar coisas esses dias pela sua criação. Sol, lua, poente, nascente, mar, rio, céu, montanha, água. Olha só, Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Está falando que quem não reconhece Deus como Criador, não vai ser desculpável, vai ser indesculpável. Amém? Ponto 7. Deus fala pelos profetas. Diga glória a Deus. Atos 11, 27 e 28. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, profeta foi a um lugar e ele ali falou que viria uma grande fome. E aquilo aconteceu nos dias do governador Cláudio, tá? Então, Deus fala por profetas, Ele sinaliza, Ele avisa, e etc, etc. 8. Deus fala por anjos. Anjos mesmo, anjos que não tomaram corpo, tá? Lucas 1,
26 a 28 diz: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, então anjo entra, anjo fala, anjo existe, anjo se move. Aguarde que esse ano nós teremos estudo do ministério angelical, tá? Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então Deus fala por anjos. Anjos trazem mensagens de Deus, alertas de Deus, sinais de Deus, direções de Deus, etc. 9. Deus fala pela manifestação de sua glória. Às vezes a glória de Deus manifesta já está falando. Êxodo 33, 18 e 19. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele já estava falando com Deus, Moisés, mas ele disse: eu quero ver a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me aprouver, de quem eu me aprouver. Então, Moisés estava conversando com Deus, mas Deus se manifestou e falou com ele com a glória manifesta, com a visão da glória, da luz, do brilho, do fogo. Nós já vimos isso, amém? 10. Deus fala por circunstâncias. Você pode estar passando alguma situação e Deus está usando essa situação para falar com você. É muito comum Deus falar por circunstâncias. Atos 16, 6 a 8. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então veja, eles foram para pregar a palavra na Ásia. Essa era a direção do apóstolo Paulo. Só que eles foram o quê? Impedidos. Impedidos pelo Espírito, era uma circunstância adversa. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. 8. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. O que Deus queria? Que eles fossem para Troade. Então eles fizeram um trajeto, tá? Bitínia, Mísia, e o Espírito não permitiu, uma circunstância adversa. Então, quando você vir uma circunstância adversa na sua vida, não comece a murmurar, não comece a blasfemar. Veja o que o Espírito quer lhe falar, onde o Espírito quer lhe levar. Às vezes aquilo lá é um impedimento para uma coisa que não está nos planos de Deus, não está nos desígnios, não está nos propósitos do Senhor. E a gente insiste, não, e aí a falta de discernimento é tanta que a pessoa começa a chamar a existência, ou achar que aquilo é o diabo, eu repreendo. E Deus fala: não é o diabo, é o meu espírito que está criando essa circunstância, porque eu quero lhe levar para outro lado, eu quero fazer outra coisa na sua vida, eu quero lhe mostrar algo que você não está vendo. Amém? Então Deus fala através de circunstâncias. 11. Deus fala quando estamos sensíveis à sua voz. Lógico. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes. Se você estiver sensível à voz de Deus, comereis o melhor desta terra. Deus fala com você quando você está sensível a ouvi-lo. Tá? 12. Deus fala por sonhos e visões. E aqui os místicos adoram, né? Qualquer sonhinho, qualquer coisinha, já não é qualquer sonhinho, tá? Ou qualquer impressão. Não é impressão, é sonho mesmo, é visão mesmo. E há uma identificação quando é de Deus. Joel 2, 28 a 30 diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Não significa que só velho que sonha e nem só jovem que tem visão, tá? Mas aqui está dizendo que Deus usaria tanto aqueles que são chamados, não acontece mais nada na vida deles, porque já são velhos, anciãos, e nem aqueles que são jovens demais, criança, é bobo. Não. Deus usa crianças, Deus dá visões, Deus dá sonhos para velhos, para todas as idades e para todo o sexo. Amém? Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Deus pode mostrar o que Ele quiser, Deus pode dar a visão que Ele quiser. Ele é Deus, e isso Ele faz sobre rico, sobre pobre. Ele dá visões para velhos, Ele dá visões e sonhos para novos, para homens, para mulheres, sempre para um propósito, logicamente, um fim proveitoso, tá?
Ponto 13. Deus fala através de um fracasso. Como assim? Lógico. Se Deus está acompanhando e no controle de tudo da nossa vida, até os fracassos, você tem que abrir os ouvidos num fracasso, porque Deus está falando. Olha só. Mateus 26, 74 e 75. Então começou ele a praguejar e a jurar. Aí está falando de Pedro, quando está ali, sendo mostrado por uma criada que andava com Jesus. Ele começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Versículo 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, ele se lembrou de algo que Deus tinha dito para ele, num fracasso de vida, quando ele foi capaz de negar que conhecia Jesus, que tinha andado com ele. Às vezes, num fracasso, é que nós vamos nos lembrar o que Deus nos disse um dia, o que Deus sinalizou, o que Deus tinha alertado. Quantas vezes do altar Deus fala, olha, não vos associeis com as trevas, né? Não case luz com trevas. Não. E a pessoa fala, e Deus está falando, Deus está falando. Um dia a pessoa cai nesse fracasso, cai nesse erro, fracassa, e depois ela vai lembrar, Deus tinha falado tanto isso, olha o que eu fiz. Foi o que aconteceu com Pedro. Tá? Amém. 14. Deus fala pelo Espírito Santo que habita em nós. Tá? Então o Espírito está em nós e esse Espírito fala conosco. Jeremias 29, 12 e 3 diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Agora o Espírito está dentro de nós. Tá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então aqui estão as formas mais gerais como Deus fala conosco. Ponto 3. O inimigo de nossas almas anda ao derredor, rugindo, lançando seus dardos e mentiras, mas os que estão em plena comunhão com Deus não lhe dão ouvidos. Bispo, quem não está em plena comunhão com Deus? Dá ouvidos. Dá ouvidos. Se você não discerne bem a voz de Deus, porque você tem intimidade com Ele, você pode confundir a voz do diabo com a voz de Deus. Isso é muito comum. Veja 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de... Uau! Isso significa que muitos cristãos estão conversando e dando ouvidos a Satanás. E muitas vezes nem percebem isso. Tem gente que para ouvir conselhos, pede opiniões, se deixa influenciar por um monte de palavras vindas de pessoas usadas por Satanás. Pessoas que só querem afundar e destruir os outros. Quantos cristãos estão trocando a voz de Deus pela voz do diabo hoje? E confundindo. Não tem discernimento. Porque o diabo não vem se apresentando com um chifre e um tridente, com uma figura folclórica. Ele não vem se apresentando, olha, eu sou o capeta. Ele vem transfigurado, transformado, num anjo de luz, falando e citando a palavra de Deus. Não é? Então, eu pergunto, não é o que está acontecendo hoje? A confusão geral, gente falando em nome de Deus, mas é o diabo que está falando? Quantas pessoas ouvindo líderes aí em muitos lugares, que são a própria encarnação do diabo, são instrumentos de Satanás, e a pessoa está achando que é Deus que está falando? Quantos estão deixando as palavras de Cristo para fazer o que bem entendem? Muitos cristãos não estão dispostos a produzir um caráter real, um caráter de Cristo, para cada dia se parecer ainda mais com Jesus. Acham que a proposta de Satanás é mais interessante, é mais atraente, e acabam experimentando para ver se é verdade mesmo. Eu pago para ver. Vai pagar caro. Eu creio, amados, que todo mundo sabe que prejuízo foi o prejuízo de Adão e Eva. Prejuízo que eles tiveram por causa desse diálogo com a serpente, com Satanás. A senhora Eva dialogou, escutou, caiu na lábia da astuta serpente e arrastou o marido dela para a mesma armadilha. Amados, não conversem com serpente. Vocês já têm a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus.
Porque uma conversa é uma troca. Alguém ouve, alguém fala e vice-versa. Ok? Se uma pessoa conversar com a serpente, vai dar ouvidos a conversas que vão contra a vontade de Deus. E a consequência virá sobre a vida da pessoa, logicamente. Então, nós temos que ouvir e seguir sempre e em tudo os conselhos de Deus. Porque somente Deus, amados, somente Deus, diga somente Deus. Somente Deus pode salvar as nossas vidas, pode livrar. Nada nem ninguém vai poder nos aconselhar de forma a viver segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus. Não tem quem não seja de Deus, não esteja em Cristo e vai nos dar um conselho da parte de Cristo. E ainda desconfie dos que estão em Cristo. Porque se não estiverem em plena comunhão com Cristo, vão falar da sua carne. E também é tragédia. Amém? Então, já lhe mostrei como Deus fala, já lhe mostrei que Satanás também fala, e agora eu quero lhe mostrar, no ponto 4, essa terceira experiência que é dramática. Sentir no coração é ouvir a voz do eu. Haverá corrupção e queda. Então, cuidado, cuidado, cuidado com essa questão de eu senti. Eu senti no meu coração de fazer tal coisa. Eu senti de Deus. Sentir de Deus é tão linha tênue. Sentir de Deus. Por que, bispa? Jeremias explica isso no capítulo 17, versículo 9 e 10. Você se lembra do tema? Ainda se lembra do tema? Deus, eu ou Satanás? A quem estou ouvindo? Quer dizer que Deus fala, Satanás fala, mas eu falo também. O eu fala. Tá? Jeremias 17, 9 e 10 diz, enganoso é o coração. Então, senti, já entrou o coração na história. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, frutos na vida são consequências de nossas obras. Nossas obras são consequências do desejo do nosso coração. Logo, se o nosso coração é corrupto e perverso, nossos frutos não serão nada bons e o nosso fim será horrível. Os irmãos estão entendendo? O drama que é esta questão de ser impelido pelo próprio querer, pela própria vontade, sentir no coração confunde com sentir de Deus. Deus disse. Há uma expressão muito ouvida que é, faça o que o seu coração mandar. Quem já ouviu isso? Você fala, você conta uma coisa, até crente diz, olha, faça o que o seu coração mandar. Jesus. Será que a palavra de Deus também diz isso? Será que Deus concorda com essa frase? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele disse em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, guarda. Então, a principal coisa, aquilo que nós devemos mais cuidar, é o nosso coração. Outras versões bíblicas trazem pensamento. Porque nesse contexto, o coração são as suas motivações, as suas intenções, a sua vontade, de onde procedem todas as saídas da vida, os sonhos, as decisões, as metas. Então, por essa importância que tem o coração do homem e pelo poder que ele tem na nossa vida, é que a Bíblia Sagrada diz que é acima de tudo que nós devemos guardá-lo. Tomar cuidado com essa questão de sentir. Mas nós devemos guardar o nosso coração, afinal de contas, de quem? De nós mesmos. A natureza do nosso coração é enganosa e traiçoeira, irmãos. Em nosso coração, nas nossas vontades naturais que procedem do nosso coração, não habita bem algum. Provérbios 16, 2 diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. O homem escolhe uma coisa, ele acha que está certo, que é aquilo, que é de Deus. Mas o Senhor pesa o espírito. É o Senhor que avalia no original, que pondera.
Então, coloque seus sonhos, os seus projetos, os desejos no Senhor. Consulte primeiro a Deus em tudo. Pergunte se esses são realmente os pensamentos de Deus para a sua vida. E caso não sejam, ainda que pareçam direitos, vão ser caminhos de morte, vai dar em morte. Veja também o que diz Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quando a pessoa diz, eu vou fazer tal coisa porque eu senti no meu coração, para o homem, para a pessoa, parece direito, parece correto. Mas se não é de Deus, se é do coração, vai dar onde? Em caminhos de morte. Então coloque sua vida na dependência de Deus. Guarde o seu coração com a palavra de Deus. Guarde este livro sagrado no seu coração. Ocupe o seu coração e a sua mente com o que vem do alto. Porque apenas a palavra de Deus vai fazer você evitar o erro, evitar o pecado. Você pode estar lá um dia do outro lado do mundo, e agora temos pessoas em muitos países, em outros continentes inclusive. Deus fará você evitar o pecado. Você pode estar do outro lado do planeta, mas quando, lhe surgir aquela oportunidade de pecar, de transgredir, a única coisa que vai lhe impedir de errar é se a palavra de Deus estiver guardada e guardando o seu coração. Então, alimente o seu espírito e crucifique a sua carne, porque é a carne que é enganosa e que procede com essas vontades do coração, deveras corrupto. Provérbios 28, 26 diz, o que confia no seu próprio coração é sentir de fazer. O meu coração me manda insensatez pura, pastora Cris. Insensatez. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo, preservado, guardado. Salmo 81, 11, 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Porque Deus está falando. Você viu de quantas maneiras Deus fala? Deus está falando com a gente o tempo todo. Mas assim foi no passado, e o povo de Deus não quis ouvir. E olha o que aconteceu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Bispa Silmara. Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Uau! Moniquinha, temos falado sobre isso. Sobre seguir, ou sentir. Então eu vou colocar uma frase bem forte aqui no telão. Sei que vocês vão fotografar, postar. Pode mesmo, tá? Deve. No momento em que você rejeita a instrução e o propósito de Deus, Ele lhe larga a sua própria sorte. Ele lhe deixa andar segundo a teimosia do seu coração. E sabemos que do coração não vem bem algum. Uau. Eu só coloquei numa linguagem mais atual o que está no Salmo 81, 11 e 12, ok? Então, a pessoa começa a rejeitar a instrução. Sabe, Bispo Fernando? A pessoa começa a não querer ouvir o que a Bíblia diz, o que o altar diz, a direção de Deus, o propósito de Deus para a vida da pessoa, o chamado, seja lá o que for. Começa a rejeitar, Deus lhe larga a própria sorte. Deixa. Ele lhe deixa andar segundo a teimosia do coração. Vai, é isso que você quer? Deus deixa. Não pense que Deus diz, não, eu vou te prender. Não faça isso. Deus avisa, mas rejeita a instrução. Rejeita, não serve mais. Não quero me submeter. Não se prostra, porém de olhos abertos. E aí o que acontece? Deus deixa andar segundo a teimosia. É teimosia. O tal do sentir de Deus e bater o pé é teimosia, amados. E nós sabemos que do coração dessa teimosia não vem bem algum. Não vai acabar bem. É o Jonas, que o bispo Fê pregou semana passada. Teimosia. Eu sinto de ir para Tarsis. Não quero nada de obedecer o meu chamado de ir para Nínive. Eu quero ir para Tarsis. Amado, Deus deixa.
Porque Deus não impediu, falando, não, você não vai, amarra ele no navio de Nínive. Não. Deixa. Vai. Vai ver o que vai dar isso. O seu coração. Ponto 5, vamos lá. Como discernir a voz de Deus e a voz de Satanás? Quem se interessa por isso? Amados, nós todos. Valha-nos Deus, nós precisamos desse discernimento todo o tempo. Há muitas vozes. Você pega num telefone há vozes. Tanto recebendo um chamado como você ligando. Você escreve pelo WhatsApp. É vozes escritas, transformadas em palavras, para lá e para cá. Você tem vozes no trabalho, vozes na escola, vozes na tua casa, vozes na vizinhança, vozes no caminho, vozes em todo lugar, vozes na igreja. Como discernir a voz de Deus e a voz de Satanás? Número 1, vamos lá. Deus fala ao íntimo do espírito. Satanás usa a alma e as emoções. Ele fala pela voz do coração. Pronto. Preste bem atenção com essa questão do sentir no meu coração. É a brecha que Satanás quer para te fazer errar. É a brecha que Satanás precisa para levar você para o laço que ele já preparou. Então o coração é enganoso. Deus, quando fala, fala ao espírito, não fala com emoções. Você já viu pessoas que dizem se o culto é bom ou não, o termômetro é se ela chorou, se ela teve arrepios. É um perigo. E os homens estão aí falando da carne, sabem técnicas de levar as pessoas ao delírio, ao choro, ao arrepio, às emoções, aquela coisa da alma. E de repente dá em quê? Caminho de morte. Não tem nada a ver com Deus. Não é Deus falando, não é Deus se manifestando coisa nenhuma. Então, Hebreus 4:12, mais uma vez, a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante, como espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Quando Deus fala, divide, põe tudo no lugar. Quando é o diabo, amado, é emoção, é eu acho, eu senti um arrepio, eu estou sentindo de falar, eu estou sentindo de chorar, eu senti de ir embora, eu senti de ficar, eu senti de voltar, eu senti, meu Deus, eu senti um arrepio. Porque vai dar encrenca o sentir. O diabo acha exatamente essa brecha para falar, é isso que eu quero mesmo, que você seja guiado pelo seu sentir. Porque aí eu apronto com você. Tá? 2. Deus fala de forma gentil. Satanás é compulsivo e vociferante. Bispo, o que é isso? Satanás insulta, Satanás agride, Satanás é grosseiro, Satanás é indisciplinado, Satanás é rebelde. A forma de Satanás fazer as coisas é com displicência, é com desrespeito. Então, preste atenção. 1 de Reis 19, 11 a 13 diz, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Ai, Deus! O Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. 13. Ouvindo-o Elias, então a forma de Deus falar é suave, amados. É quando você está pronto para escutar. Não é no tumulto. Envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus vai conversar conosco de forma suave. Tá bem? Amém? Muito bem. 3. Deus fala trazendo liberdade. Satanás produz escravidão. Mateus 11, 28 a 30 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando é o diabo a falar, é peso, é escravidão, é prisão, não tem nada de paz nisso, né? De leveza. 4. Deus fala no profundo do nosso ser. Satanás usa seus dardos inflamados para incendiar o nosso coração. É porque agora ninguém me segura. Não, porque... Isso é diabo. É diabo. Vocês não estão entendendo? Eu falo mesmo. É diabo. Pisou no meu pé, é diabo. É a voz do diabo. E quantos crentes estão ainda
dando brechas na sua carne, com dardos incendiados do inferno, não é? Para o diabo agir através da vida da pessoa. Jeremias 29, 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus trabalha lá no nosso interior com paz, conhecendo e discernindo os nossos pensamentos. Amém? 5. Deus fala mantendo tudo sob controle. Satanás está em descontrole. Mas Deus é controlado. Amém? Olha o que tem em Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem. Essa é a organização de Deus. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Quem é que tem o controle de tudo? Deus. Se tem fartura, é Deus. Se tem adversidade, é Deus. Deus sabe tudo, tem propósitos para tudo. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Quando Deus fala com você, Ele continua no controle da sua vida. Amém? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O controle do céu e da terra está nas mãos de quem? De Deus, de Jesus. Amém. Ponto 6. Deus fala convencendo do pecado para arrependimento. Satanás gera culpa. Satanás é o que acusa, né? Diz a palavra em João 16, 8. Quando ele vier, convencerá, é o Espírito Santo já veio, já mora em nós, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Deus fala, Ele convence. Não precisa de outros artifícios, tá bom? Ponto 7. Deus fala a verdade comprovada na Bíblia. Satanás só traz engano. Diz a palavra em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida estão em Cristo, e todo o caminho, toda a verdade que você quiser conhecer e a vida que você quiser experimentar está aqui na palavra. Tá bem? O Senhor comprova, testifica, fala a verdade pela Bíblia Sagrada. 8. Deus fala trazendo paz. Satanás traz inquietação. Então, toda inquietação não provém de Deus. Tá bem? É para você prestar atenção. Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque às vezes nós estamos vivendo um momento da vida tão turbulento, tão difícil, tanta tribulação, e nós temos paz. É uma paz que excede o nosso próprio entendimento. A gente não entende como a gente tem aquela paz. Essa paz é de Cristo, essa é a paz de Deus. Essa paz guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Como assim? Guardo o meu coração para no meio da turbulência eu não começar a sentir coisas, para fazer coisas erradas, decidir erroneamente, tomar atitudes que depois não vão ter como voltar atrás. Enfim, os irmãos sabem bem as consequências do sentir de Deus, do vou pelo meu coração. Ponto 9. Deus fala e confirma pelos sábios. Satanás deixa todos confusos. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amados, quando é Deus a falar, os sábios, todos vão falar a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Nós já tivemos casos aqui na igreja, eu lembro de uma pessoa, uma mulher casada, que queria se separar. Mas ela não tinha argumento bíblico para essa separação. Então ela marcou um gabinete comigo, contou uma história triste, e ela esperava que eu fosse falar para ela, vai. E eu disse, não, vamos orar, não é por aí, isso aí não é um argumento, não é, uma causa que a Bíblia, né, dê permissão para um divórcio. Então vamos orar, Deus é Deus para transformar, papapá, mas não é o que ela queria ouvir. Depois de passado alguns dias, ela marcou um gabinete com a Bispa Vera, sem falar comigo. E ela também não falou que já havia falado comigo. E contou a mesma coisa. E a Bispa Vera usou as mesmas palavras que eu usei. Aí esta pessoa marcou um gabinete com a Bispa Silmara. E contou a mesma história. E a Bispa Silmara não sabia que ela já tinha feito um gabinete comigo. Por que não sabia? Porque se soubéssemos,
nós não atenderíamos, porque isso é falta de ética, isso é falta de respeito, isto é carne pura. Quer dizer, eu estou procurando uma autoridade, primeiro, que contradiga a outra, segundo, e que me respalde na decisão que o meu coração quer tomar. Mas nós falamos a mesma coisa. E por último, ela procurou a pastora Cris e falou com ela. E a pastora Cris falou a mesma coisa que nós três já havíamos falado para esta senhora. E ela era a quarta pastora, a quarta pessoa a falar. E nesta hora, nós só descobrimos isso porque ela disse para a pastora Cris, mas não é que vocês 4 falaram a mesma coisa? Foi quando a pastora disse, que 4? A bispa Solange, a bispa Silmara, a bispa Vera e você, pastora. Aí a pastora nos procurou e disse, vocês sabem disso. Então, o que eu quero dizer? É que quando há uma sábia direção, o povo não cai. Quando Deus fala uma coisa na Bíblia e a gente fala outra, vai ter queda, vai ter confusão. Mas os sábios, na multidão de conselheiros, há segurança. Quando nós somos sábios, nós vamos falar o que a Bíblia diz. Nós vamos falar o que Deus diz na sua palavra. Então há segurança. Eu lhe dou esse exemplo para você saber que pode confiar nos líderes da sua igreja. Nós somos sábios, nós vamos falar pela palavra, nós vamos lhe orientar dando segurança para a sua vida. Só o louco vai querer seguir o desejo do coração, porque quem quiser ouvir Deus, vai ouvir Deus pela Bíblia e pela boca dos sábios que aqui se encontram. Bispa, e conta o desfecho. E a senhora se separou? Não, ela está casada até hoje. Glória, glória, glória a Jesus. Amém? Muito bem. Amados, vamos encerrar. Só Deus quer dar o melhor para nós. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir as suas respostas. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus agir. Porque se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, se nós não aguardarmos nele a solução dos nossos problemas, aquelas dúvidas que nós precisamos da resposta do Senhor, amados, nós vamos tentar resolver tudo de acordo com o nosso próprio entendimento. Logo, nós estaremos todos sujeitos a todo tipo de pecado que nos distancia ainda mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos seus cuidados. Então, quem não ouve a voz de Deus, ouve a voz do seu eu. Para não dizer que ouve a voz do diabo, né? E que o eu vai ser um caminho fácil do diabo falar. Logo, a pessoa que ouve a voz do eu, ela se torna vulnerável às ciladas de Satanás. Porque a vida espiritual dela já está enfraquecida. E por mais que ela busque forças e solução em outro ser humano ou em coisas materiais, jamais ela achará. Eu termino com 2 passagens. Jeremias 7, 23 e 24, que diz assim, mas isto lhes ordenei dizendo. Então aqui há uma ordem do Senhor. Vamos pegar para nós? Vamos? Vamos, igreja? Isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Amado, não tem terceiro aqui, tá vendo? Eu e Deus. Deus e o seu povo. Não tem o eu de cada um e não tem Satanás aqui. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Leia comigo o final. Para que vos vá. Então, quando você ouve Deus e você se submete, se prostra de olhos abertos, tudo vai bem. Bispa, por que as coisas vão mal? Você já sabe a resposta. Está ouvindo alguém que não é Deus. Ou é o eu, ou é o Satanás. Porque quando você ouve Deus, tudo vai bem. Vamos ouvir Deus, igreja? Diz o versículo 24. Mas não deram ouvidos. Olha, que isso não seja para nós, não é? O povo lá no passado, o povo de Deus. Mas não deram ouvidos. Nem atenderam. O duro é que isso acontece hoje ainda. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Mas eles eram eleitos, sim, mas o coração é deveras corrupto, é maligno.
quando é o eu, quando é a vontade do homem, quando é a vontade da carne. Eles andaram nos seus próprios conselhos. E na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para. Então quem ouve o próprio coração está andando para. Fala a Deus. Porque eu senti de Deus. Vamos resgatar essa vida. Para. Você não está percebendo. Se você continuar rejeitando a instrução, se você não ouvir o conselho de Deus, se você não atender, não der ouvidos à voz de Deus, e ficar aí com esse coração endurecido, você vai andar para trás. O que é andar para trás? Retrocesso. Volta, perde. E a última passagem, Salmo 81, 13 a 16. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, vamos pôr o nosso nome aí, vamos. Se a Cristo vive me escutasse, se a Natália, a Solange, a Ana, o Márcio, o Cláudio, a Ilma, o Antônio, o José, a Maria, andasse nos meus caminhos, uma condição. Olha Deus. Se esse povo me escuta hoje. Se esse povo anda nos meus caminhos. Olha o versículo 14. Eu de pronto. Amados, eu de pronto já lhe abateria o inimigo, o que está contra a tua vida, e deitaria a mão contra os seus adversários, sejam doenças, enfermidades, adversidades, desemprego, crise financeira, dívidas, os inimigos, discórdia, desarmonia, vícios. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Quer dizer que Deus tem uma obra definitiva para fazer. Amém? Eu quero orar com você nesta hora. Tem tantas formas que Deus fala conosco. Será que Deus falou hoje com você? Se você escutar. Se você fizer como Deus está falando. Eu de pronto. Amados, eu quero ver na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, de pronto, coisas acontecendo. De pronto. Não mais aquelas perguntas infantis. Por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Tem muitas respostas por que Deus não faz. Mas a gente está conhecendo uma delas. A gente precisa ouvir só Deus. Discernir Deus. Então eu quero orar nesse momento para que os seus ouvidos fiquem tinindo. Seus ouvidos fiquem, sabe, aquela coisa puríssima para ouvir Deus. Para ter mais intimidade com Deus e discernir quando é Deus. E quando não é, sai para lá. Não quero. Rechaço essa voz. Rechaço essa palavra. Rechaço esse conselho. Rechaço, não quero. Sai. Arreda-te, Satanás. Olha, um dia Jesus disse isso para Pedro, amigão dele, crente. Arreda-te, Satanás. Não estava falando com Pedro, mas aquilo que estava influenciando Pedro a sentir o coração. Vamos todos ficar de pé. Aleluia. Pai amado e bendito, muito obrigada, Jesus, por esta manhã de ensino, manhã de entendimento, de revelação, manhã de direção, manhã de consolo, manhã de exortação. Obrigada, Jesus. Obrigada porque tu falas de diversas maneiras. O Senhor falou quando nós entramos por aquelas portas hoje, usando irmãos na recepção. O Senhor já foi falando nos cumprimentos com outros irmãos.
O Senhor falou na abertura do culto, dizendo que as gerações vão te louvar. O Senhor falou durante todos os louvores, no meio da adoração, como o Senhor falou. Como o Senhor usou vasos de barro, mas escolhidos. E o que saiu desses vasos de barro foi o teu tesouro, a excelência de Jesus. O Senhor falou durante o ofertório. Ah, como o Senhor falou. Como o Senhor falou sobre semear. Como o Senhor vem falando, ensinando, instando. O Senhor nos dá a oportunidade de praticar imediatamente a tua palavra, o que o Senhor fala. O Senhor falou até nos avisos. O Senhor falou pelos recados de amor que nós lemos aqui hoje. O Senhor falou pela oração do culto. O Senhor falou pela mensagem, pela homilia, pelos exemplos dados. O Senhor falou pelo Espírito Santo, que habita em cada um destes filhos amados. O Senhor pode ter dado aí uma visão, um sonho, um insight, algo que testifica, um sinal, um prodígio, uma lembrança de algo que foi dito lá atrás, a testificação com a palavra de hoje. Como o Senhor fala, Jesus. Obrigada, Pai. Eu oro para que haja discernimento quanto às vozes que nós ouvimos e ouviremos, Pai, nesta semana. Que os nossos ouvidos estejam puros, Pai, sensíveis à tua voz. E o que não for teu, que nós tenhamos imediatamente a ousadia de rechaçar, de repreender no teu nome tudo aquilo que vem para confundir. Eu repreendo agora toda confusão, toda voz do inferno que tem falado ao ouvido de alguém aqui, toda boca de Satanás que tem sido usada para confundir alguma pessoa neste corpo de Cristo. Eu repreendo agora que essa boca seja travada, se feche. Senhor, está debaixo dos nossos pés. Como disse o bispo Fernando, Pai, nós temos autoridade para pisar serpentes, poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Então nós rechaçamos, repreendemos pela autoridade da tua palavra, no teu nome, todo o poder do mal que tem se levantado contra a vida de alguém aqui. Repreendemos agora, Senhor, a carnalidade. Repreendemos agora esse coração corrupto, enganoso, que tem levado famílias, que tem levado Jesus, casais, jovens, crianças para o abismo, Pai. O sentir é brecha para o diabo fazer o teu povo pôr o pé no laço que já está preparado. Haverá retrocesso, Pai, haverá queda. Nós não estamos aqui para sentir, nós estamos aqui para crer. Somos sensíveis, mas queremos que essa sensibilidade seja para o teu Espírito Santo, Pai. Para as coisas espirituais, para as coisas divinas, não para a carnalidade, para as coisas demoníacas, para os apelos materiais, Jesus. Pai, repreendo toda a voz do inferno que tem falado ao ouvido de alguém aqui e gerado confusão, gerado divisão. Confusão é diabolos. Toda confusão procede do inferno. Eu repreendo o espírito de confusão. Toda palavra que tem dividido alguém, uma família, um casal, em nome de Jesus, não tem poder, não tem mais espaço. Nós declaramos que nós ouviremos somente a voz de Deus, do Todo-Poderoso. E ouviremos os ditos, a ciência do Altíssimo, prostrados, submetidos, obedientes, de olhos bem abertos, para não sermos enganados, Pai, pelas vozes da carne, as vozes do eu e as vozes de Satanás.
Assim nós sairemos daqui hoje, renovados, restaurados, fortalecidos, ó Deus, revigorados no nosso físico, na nossa alma, no nosso entendimento, prontos, Pai, para a melhor semana das nossas vidas, uma semana vitoriosa, uma semana em que o mal já bateu em retirada, em que os montes já foram lançados ao mar, porque nós somos da fé, e os da fé são crentes, são abençoados, os da fé. E pela fé, Jesus, nós recebemos, mais do que nunca, a tua direção explícita. Se alguém aqui vem pedindo uma direção, uma palavra, um conselho, Pai, uma resposta, eu agora digo em nome de Jesus, receba de Deus a tua resposta, a tua direção, a tua solução. Vá para a Bíblia, porque Deus jamais contradiz a sua palavra, e Ele testificará que é Ele a falar, que é Ele a dirigir, que é Ele a revelar, que é Ele a mandar. Assim nós cremos, por isso assim nós falamos. Amém? E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que sabem diferenciar a voz de Deus de todas as outras vozes do mundo, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, você vai sair daqui hoje dizendo: Deus falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Cante aí, vai, solta a voz. Vamos fazer declarações sobre o que falamos hoje. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade. Olha que lindo para você orar. Vamos cantar todos os dias isso. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Guarda o meu coração, ó Deus. Põe a mão aí no seu coração. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos
conquistei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos, Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Aleluia, glória a Deus. Boa tarde a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Uma excelente tarde de domingo, uma excelente semana. Até amanhã, 20 horas, nossa reunião de oração. E diga quem está ao seu lado: Deus falou comigo hoje. Amém. E com Deus você? falou comigo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde. cujas águas fluem e nunca secarão. O vento sopra, os céus se abrem e a chuva desce sobre nós. Chegou a hora de se mover, a hora de mover as águas. Eu vou dançar no rio, dançar no rio. Chegou a hora de se mover, a hora de mover as águas. Eu vou pular no rio, pular. Eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei, eu dançarei pra ti, Jesus. Há rio cujas águas fluem e nunca secarão. Não, não. O vento sopra, os céus se abrem e a chuva desce sobre nós. Chegou a hora de se mover, a hora de mover as águas. Eu vou dançar no rio, dançar. Chegou a hora de se mover, e a hora de mover as águas. Eu vou pular no rio. Então vai, vem, 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 vem. Eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei, eu dançar pra ti, Jesus. Eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei. Diga, eu vou mergulhar, Senhor, vou mergulhar em tuas águas e te adorar. Eu vou mergulhar em tuas águas e te adorar. Eu vou. Ó, se você ainda não foi almoçar é porque você quer dançar, acredito eu. Estou certo, igreja? Se você não foi almoçar é porque você quer dançar, é isso? Então tá bom. E Jesus vai pra esquerda, então vamos. E se ele vai pra direita, então vamos pra direita. Agora pule, 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 pule. E pule, pule. E Jesus vai pra esquerda.
esquerda, então vamos. E se ele vai pra direita, então vamos. Agora dança, 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 dança aonde? E Jesus vai pra esquerda, então vamos pra. E se ele vai pra direita, então vamos. Agora pule, 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 pule. Oh, e Jesus vai pra esquerda, então vamos. E se ele vai pra direita, e agora grite, grite. Agora sim, ó. Vem, 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 vem. Eu cantarei, eu dançarei, eu cantarei, dançarei, eu cantarei, eu dançarei pra ti. E sai do chão e vem.